Gente, eu estou estarrecido com a informação de André Hernan que o Santos abriu conversas com o Atlético Mineiro para conseguir um empréstimo do atacante Rony, ex-Palmeiras. Eu estou estarrecido por uma série de aspectos, mas o principal deles é que a diretoria do Santos não faz a menor ideia do time que eles simplesmente comandam. E por que eu estou falando isso? Porque Santos e Rony não combinam, são água e óleo. Eu tenho o máximo respeito pela carreira do Rony, por tudo que ele fez, pelo jogador que ele é, a maneira como ele saiu do Palmeiras. É um negócio assim inacreditável do ponto de vista de percepção do que o torcedor deveria condecorar um jogador e que não fizeram, saiu escorraçado por boa parte da torcida e era vaiado no gramado, coisa que eu acho, por tudo que ele conquistou, embora tenha feito um ano muito ruim no Palmeiras, algo deplorável por parte do torcedor do Palmeiras, que eu critiquei na época no meu canal, no Futeboteco, que eu falo sobre futebol em geral. Mas o Rony reúne tudo, absolutamente tudo que um jogador tem para dar errado no Santos. E para saber disso, a gente precisa entender o clube que a gente torce, o perfil do nosso torcedor, a maneira como o torcedor do Santos se comporta. É sobre isso que eu quero falar. Não significa que o Rony seja um mau reforço dentro do campo. Isso a gente pode analisar, pode ver, eu quero trazer números, a gente conversa tranquilamente sobre isso. Mas, acima de tudo, é um perfil de jogador que tem tudo, absolutamente tudo para dar errado por conta das suas características. Esse vídeo aqui é patrocinado por Bet Nacional. Se você quiser fazer a sua fezinha, for maior de 18 anos, tiver dinheiro sobrando, não se complicar financeiramente, não achar que vai ficar rico, saiba que a Bet Nacional é a bet mais segura do país, patrocinadora desse canal, de Viri Júnior, Galvão Bueno, uma série de eventos, patrocinadora de um monte de canais que estão por aí, agora nova patrocinadora do Cruzeiro. Enfim, junte-se ao time da Bet Nacional. Bom, vamos lá, gente. André Hernan tweetou o seguinte, vou até pegar aqui, eu deveria ter separado, mas farei isso agora. Tá aqui, ó. André Hernan tweetou o seguinte, cadê? Aqui, ó, vamos lá. Santos e Galo abrem conversas para o empréstimo do atacante Rony. Direção santista vê conversas ainda como preliminares e aguarda avanços. Isso aqui tá errado, gente. Tá errado assim, não é informação, tá? Essa procura do Santos tá errada em tantos níveis, mas em tantos níveis. O primeiro é o seguinte. O Santos busca um ponta esquerda para substituir o Guilherme, certo? O Rony não é ponta esquerda há anos. O Rony deixou de ser ponta esquerda desde que o Luxemburgo foi embora do Palmeiras. O sucesso do Rony no Palmeiras acontece depois que o senhor Abel Ferreira chega e transforma o Rony num centroavante. É ali que o Rony desembesta de fazer gols, é ali que o Rony vira uma peça fundamental, um goleador, artilheiro de Libertadores para o Palmeiras. E quando ele vai para o Atlético Mineiro, quando ele se desloca, deixa o Palmeiras e vai para o Atlético Mineiro, ele continua sendo um atacante centralizado. Ele jogava muitas vezes com dupla de ataque, Rony e Hulk se movimentando. O Rony não é um jogador de fazer pivô, de ficar de costas para o gol, é um atacante de atacar espaço, como é mais ou menos o Lautaro Dias, né? Ele é melhor que o Lautaro Dias, mas é um jogador esforçado de marcar pressão lá na frente, um cara que se mata completamente, mas ele não é um ponta esquerda, pelo menos desde 2020. Ou seja, tem 5 anos atrás, 2026 vai fazer 6 anos que o Rony não é esse ponta esquerdo. Então só por aí me assusta o Santos estar querendo comprar, embora o Rony já tenha sido, comprar um cara que está mais velho e que deixou de ser ponta há pelo menos 5 anos. Essa é a primeira informação muito assustadora. Segundo, os números do Rony nas últimas temporadas são catastróficos, mesmo ele jogando mais perto do gol. Abri aqui a ficha dele, né? O Rony, ó, nas últimas 2 temporadas, jogando por Palmeiras e Atlético Mineiro, ele fez muitos jogos, é um cara que se machuca muito pouco, é um cara que fisicamente você pode contar por toda a temporada, por isso que eu não falo que, na acepção da palavra, seja um mau reforço. Um cara que joga 63 jogos em 24, 62 jogos em 25, se matando todo jogo, cara, esse cara não pode ser considerado um mau reforço. Eu vou chegar lá na minha tese do porquê que eu jamais contrataria o Rony. Quando você olha os números aqui do Rony, de novo, ele jogando mais próximo do gol, por exemplo, do que o Guilherme jogou no Santos. O Rony
em 2024 teve 63 jogos, 10 gols e 6 assistências. Isso aqui, vamos fazer uma conta de padaria rápida, né? São 16 participações para gols em 63 jogos. Então isso aqui dá mais ou menos uma participação para gol em 4 jogos, em 2024, jogando no Palmeiras. Anotem esse número. Beleza. O Rony, no Atlético Mineiro, teve 62 jogos com 18 participações para gol. Então dá mais ou menos aqui uma participação para gol em 3 jogos e meio. Sabe qual que era a participação para gol do Guilherme se você for pegar todos os jogos do Guilherme? São 94 jogos e 46 participações entre gols e assistências. É uma participação a cada 2 jogos. O Guilherme produziu em números para o Santos. O Guilherme produziu em números para o Santos o dobro do que o Rony produziu para Palmeiras e Atlético Mineiro nesses mesmos 2 anos. Simples assim. E detalhe, o Guilherme ganhava 500 mil reais. O Rony tem um salário de 1,5 milhão no Atlético Mineiro, ganha 3 vezes mais. O Atlético Mineiro vai liberar o Rony para o Santos, pagando parte do salário. Qual que é o interesse deles em fazer isso? Se é um jogador titular da equipe. O Santos vai ter que absorver esse salário, pagar 3 vezes mais para um jogador que teve uma produção que é simplesmente metade da produção que o Guilherme teve nos últimos 2 jogos. Tá? Então assim, a gente está falando aqui de números. Os números estão aí, vocês vão nos sites. Tem vários sites que mostram números. Não dá para refutar. Essa é uma informação. Segunda coisa, gente. Por que com esses números positivos, porque os números do Guilherme são muito positivos, por isso que eu chiei no valor que o Santos recebeu do time da MLS para vender o Guilherme, porque não se trata de ser um jogador querido pela torcida ou não se trata de ser um jogador que quiséssemos que ficaria ou não, se trata de você, quando vende, você apresenta números, fala, ó, eu tenho um jogador que fez isso aqui, então ele vale isso aqui, e o Santos para mim vende muito mal o Guilherme, embora tenha combinado com o Guilherme, desde a confusão que aconteceu lá no CT Pelé, que torcedor chegou para ele e disse que se tivesse com um revólver daria um tiro na cara dele, num ambiente de trabalho, que o Guilherme poderia ter rescindido com o clube. Não rescindiu, mas combinaram de sair ao fim do ano. Ele foi muito homem, essa é a verdade, para continuar no clube naquele momento, teve a sua família ameaçada. Então eu sei que se trata de uma coisa mais complexa do que simplesmente o valor de mercado, tá? Mas o Santos é um clube de futebol que está no mercado, que compra e vende jogadores. E a gente precisa analisar esses movimentos. Certo? Então beleza, a gente já viu aqui que o desempenho do Rony nos últimos 2 jogos, atuando mais próximo do gol do que o Guilherme, é metade do desempenho do Guilherme em termos de gols e assistências, que é o principal número que a gente analisa de um atacante. Eu não vou analisar gol e assistências do Zé Ivaldo. Agora, do Rony e do Guilherme, a gente precisa analisar para entender o impacto que eles têm para o time. É claro que o impacto que Guilherme e Rony têm para o time vai muito além de números. Isso não pode ser deixado de falar. E essa era uma defesa que eu tinha com o Guilherme todo o tempo, assim, porque ele era um cara que fazia o trabalho sujo, ele era um cara que marcava, ele era um cara que fazia algo que simplesmente precisa se fazer dentro de um time de futebol, cara. Você precisa correr para trás, você precisa ter fome, você precisa disputar uma bola como se fosse um prato de comida, ok? Então, nesse aspecto, Guilherme e Rony são muito parecidos, jogadores muito físicos, jogadores que dificilmente se lesionam. O Rony é ainda mais raçudo que o Guilherme, o Rony marca pressão ainda melhor do que o Guilherme, o Rony é ainda mais rápido do que o Guilherme, tá? Só que o Guilherme, pra mim, por pior que a torcida do Santos, por mais que a torcida do Santos reclamasse com ele, com relação a refino técnico, com relação a jogadas mesmo, a drible, a 1 a 1, pra mim o Guilherme é melhor do que o Rony no 1 a 1. O Rony é bagre pra caralho, tipo, muito bagre com a bola no pé. O Rony é o jogador dos anos 2020 pra frente, assim, um jogador que joga por conta da sua capacidade física e da sua doação. O Rony com a bola no pé é uma tristeza. O Rony já viveu bons momentos, fez gol de bicicleta, etc e tal, mas o Rony foi tirado da ponta pelo Abel Ferreira porque ele não dribla ninguém. Não dribla ninguém. O jeito que o Abel conseguiu de encaixar o Rony foi como um centroavante atacando espaço, como eu falei no início do vídeo. Então, assim, você vai ter... Vamos analisar por que o Guilherme, com esses números muito positivos, era odiado pelo torcedor do Santos. Primeiro que é o seguinte, você precisa entender de Santos para entender sobre isso. A ponta esquerda talvez seja a posição mais nobre do Santos Futebol Clube.
Por lá passaram o seu Pepe, seu Edu, por lá passaram caras como Robinho, como Neymar no início da carreira. Passaram grandes craques por ali, né? E outras, às vezes jogadores menos badalados, mas que até tinham um gosto do torcedor. Vamos pegar o Soteldo. O Soteldo, se você comparar os números do Guilherme e do Soteldo pelo Santos, não dá nem pro cheiro. Soteldo, depois que ele volta ao Santos, depois que o Rueda traz de volta, ele faz, eu acho que 2 gols pelo Santos em 2 anos e meio. E pouquíssimas assistências. E o Soteldo não era ameaçado como o Guilherme era. Por quê? Porque ele tinha algum refino técnico. Ele ainda tinha um drible, ainda tinha um molejo, ele tinha uma coisa daquela posição que o torcedor do Santos não sabe que ele ama, mas ele ama. Não é que ele não sabe. Não é que ele não sabe, mas quando ele vê um cara, mesmo muito produtivo naquela posição, fazendo jogadas burras, perdendo gol, errando passes, não conseguindo driblar ninguém e vivendo só de marcação, ele não vai aceitar, na cabeça dele aquilo não vai fazer o menor sentido, mesmo que esse cara seja no fim do dia muito mais efetivo. Se você pegar de novo os números, compara os números do Soteldo com os números do Guilherme. Ah, mas é Série B, tira os números da Série B então, pega só de Série A. É um arrombo, assim. A diferença dos números do Guilherme para os números do Soteldo é absolutamente brutal. O Guilherme, nos últimos 4 jogos que o Santos precisava ir ganhar para não cair, deu 5 assistências. O Soteldo não fez isso em 2 anos e meio no Santos, desde que ele voltou. Somado. Então, assim, a diferença é gigante. Mas o Soteldo tinha paciência porque ele era um cara do drible, ele era um cara que levantava a arquibancada, aquele jeitinho dele de passar a bolinha em cima do pé, aquela coisa mais cretina do futebol de rua. Isso no Santos dá resultado. Não é resultado prático. Não é resultado prático. Mas acalma o torcedor. O torcedor gosta de ver isso. Então, assim, o Rony, ele reúne todas as características que o torcedor do Santos abomina. O Santos não é um clube que aprecia jogador de garra. Não que o Santos, que você precisa ser indolente para jogar no Santos e que se você não correr a torcida vai te aplaudir. Não significa isso. Mas o jogador que só tem garra, o jogador cuja principal característica é a garra, esse tipo de jogador atacante, nunca deu certo no Santos. Nunca deu certo no Santos. Vou te dar um outro exemplo, o Zé Love. O Zé Love cumpria um papel mega importante no Santos. Ele era esse jogador que fazia o trabalho sujo para o Neymar não ter que voltar para marcar. O Zé Love era o centroavante, jogava ao lado do Neymar e quem tem uma bola na final da Libertadores, uma das últimas bolas, ele correndo para a lateral direita e chutando uma bola na arquibancada. E, cara, uma puta de uma correria. E ele fazia isso, ele se dedicava, era um prato de comida para ele por dia. E ele é um cara que nunca foi valorizado pelo torcedor do Santos como merece, sempre foi taxado como bagre. Porque no fim do dia, o torcedor do Santos gosta de uma coisa chamada qualidade. Qualidade. Gosta de jogador com qualidade. E o Rony não tem qualidade. O Rony é um mero operário, um cara feito para correr, para marcar pressão, para jogar pelo time e joga justamente, ele vai jogar, se vier, vai ser contratado para jogar numa posição que ele não joga há 5 anos e que ele é uma posição mega nobre no clube, isso vai ser muito pouco entendido, então você tem a chance, por mais que seja uma boa contratação, e eu vou explicar por que eu acho que a contratação é boa, porque tem 2 coisas aqui, você faria ou não? Isso é uma pergunta. A contratação é boa ou não? Isso é uma outra pergunta. Não misturemos os casos. Eu não estou me contradizendo. A pergunta é, você contrataria? Jamais. Estou dando aqui os motivos pelos quais eu contrataria. Não joga na ponta há mais de 5 anos, é um bagre com a bola no pé e joga numa posição que a cobrança do torcedor do Santos para essa posição é ignorante. É só você comparar Tiquinho Soares com Guilherme. Quem teve o desempenho pior no Campeonato Brasileiro? Tiquinho Soares é um centroavante que custou 3 milhões de euros, ganhava 3 vezes mais do que o Guilherme, R$1,5 milhão por mês, e era camisa 9 nas costas, o centroavante. Fez 2 gols no Campeonato Brasileiro, ambos de pênalti, não fez nenhum gol de bola rolando no Campeonato Brasileiro. Alguém ameaçou dar tiro na cara do Tiquinho? Ninguém fez isso, foram fazer com quem? Com o Guilherme, porque no Santos não se perdoa ponta esquerda bagre. É uma tradição do clube. Você ter um ponto esquerda minimamente habilidoso, um cara que tem ali o futebol de rua no pé. Entendeu? Não é o caso do Rony. Então, por isso, a chance dessa negociação não.
A chance dessa contratação, dessa relação se deteriorar é muito grande. O torcedor fala, a gente trouxe isso aí, esse bagre aí, ele pegar, a gente depender dele para fazer uma jogada, etc, ele perder um gol feito, na hora de tocar, chutar, na hora de chutar, tocar, na hora de driblar, perder a bola, tomar um contra-ataque, gol. São decisões equivocadas que você vai inflamando negativamente a Vila. E a Vila não é a Neoquímica Arena, que simplesmente... Primeiro que assim, o Corinthians tem muito mais característica de absorver... O time ideal para o Rony é o Corinthians. Lá ele vai ser amado, capaz de virar ídolo, porque lá se valoriza a raça acima da técnica muitas vezes. É a história dos caras, é o jeito dos caras de torcer. É outro clube, outro passado, outra relação. Num clube assim, ele tem toda a chance de virar ídolo e se dar muito bem. No Santos Futebol Clube, não. O que conta primeiro aqui é a qualidade. É a qualidade. E aí, na hora que ele pegar uma bola e ele foi acumulando erros, vai vir aquela coisa, daqui a pouco a torcida tá caindo em cima do pé dele quando o time estiver perdendo. Conheço essa torcida, conheço esse clube, conheço a histórico de contratações desse clube desde 98 pra cá, que eu acompanho que nem um maluco. Cara, eu conheço, tem tudo pra dar errado, do ponto de vista relacional. E aí não significa que vai dar errado no campo. Por que não significa que vai dar errado no campo? E aí é o seguinte, eu defendi aqui porque eu jamais contrataria, mas eu preciso dizer por que eu acho que o Santos está indo buscar o Rony. E a resposta do Santos está indo buscar o Rony tem dois nomes aí que a gente não pode descartar, Gabriel e Neymar. Quando você tem um time com Gabriel e Neymar, você já começa uma temporada sabendo que você vai defender com 8. Você já começa uma temporada sabendo que, irmão, não dá para você ter, por exemplo, Vitinho, que é um cara que é hoje cogitado para ser contratado pelo Santos, na ponta esquerda e Robinho Júnior do outro lado. Não dá. A gente quer muito ver o Robinho Júnior, mas você vai ter que ter Barreal e possivelmente um Rony. Por quê? Porque quando você tem dois caras lá na frente, que Gabriel 29 anos, mas se comporta como um veterano de 35. O Neymar com 33 e um monte de cirurgia, 34 agora, né? Em janeiro faz 34. Um monte de cirurgia no joelho. Dois caras que não marcam ninguém, que não voltam e que vão ter que jogar lá na frente. Vão ter que decidir lá na frente e o time vai ter que marcar por eles. Aí você vai ter que jogar com Barreal e Rony para marcar por eles, porque futebol também é defesa. E aí, nesse aspecto, você quer um cara, por mais que não seja ponta, há 5 anos, um cara que vai voltar para marcar, que vai fazer o trabalho sujo, sem chiar, e vai fazer tudo que o treinador pede, esse cara é o Rony. Então assim, eu entendo, nessa configuração de time que está se montando com a chegada iminente do Gabriel, que eu preciso falar aqui num outro vídeo, assim que as coisas se aproximarem, eu sei que está esquentando, e sempre falei que isso ia dar bom, tá na cara que o Cruzeiro ia abrir mão, e o Gabriel não vai abrir mão de R$1, tá? Não vai abrir mão de R$1. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas com essa configuração de time, eu fico pensando, o Vojvoda pensa, puta caralho. Uma coisa era eu ter o Neymar e o Lautaro. O Lautaro corria pelo Neymar. Agora com o Gabriel tem 2 caras que não correm. Eu vou ter que ter 8 leões aqui. E isso explica também o porquê de Loyola. É Lochola, né? Na Argentina chamam ele assim. Isso explica o Lochola também. Por quê? Porque o Lochola tem 25 anos, você precisa de volantes que vai e volta com muito mais, você precisa de recomposição defensiva, com muito mais intensidade. O Santos tem hoje, como titulares ali, titulares nem tanto, mas 3 caras para 2 vagas, você tem Zé Rafael, Willian Arão e João Schmidt, 3 caras de idade avançada. Então você vai precisar de um cara mais jovem para fazer retomar esse espaço pelo meio a partir do momento que você está jogando com 2 a menos na marcação. Neymar e Gabriel serão 2 jogadores a menos na defesa. Você vai precisar se defender com 8 caras. Esses pontas vão precisar primeiro pensar na defesa do que no ataque. O torcedor vai ser capaz de entender isso? Eu tenho várias dúvidas. Claro que em momentos do jogo, tá perdendo, você tira o Rony, mete o Matheus Xavier, tira o Barreal, mete o Robinho Júnior, vai num 4-2-4 e tenta resolver, e jogos serão resolvidos assim, porque terão jogos que o time adversário vai estar lá na defesa e você vai precisar pressionar, vai precisar criar jogadas, vai precisar de inventividade, drible, de mano a mano, de 1 contra 1. Isso são questões do jogo, que vão se apresentar a depender do adversário, do nível do adversário, da proposta do adversário, isso é uma outra coisa. Mas, quando eu penso com a cabeça do Vojvoda
imaginando o time, o Rony, mesmo não jogando na ponta, por a gente conhecer o trabalho que o Rony faz, é um dos jogadores que melhor faz o trabalho sujo no Brasil em termos de ataque. Faz o sentido, né, a contratação. Mas, de novo, é muito não saber o lugar que tá. É muito não saber o lugar que tá. Tá, mas Rodolfo, mas então qual que é a solução? Se você não traria o Rony, mas você entende que Gabriel e Neymar lá na frente não vão marcar ninguém, e você precisa de um atacante que meio que marque. Qual que é a solução para isso? Cara, eu tentaria buscar alguém no mercado que seja alguém que recompõe bem, mas tenha um mínimo de refino com a bola no pé. Alguém que vou pegar o Barreal. O Barreal é um ótimo exemplo de um jogador que a gente não estava imaginando que chegou e fez isso. O Barreal é um primor tecnicamente, é um craque? Não, mas ele se vira muito bem, não se vira? E quando precisa voltar, volta muito bem. Ele é um híbrido, consegue fazer muito bem os dois. Por que o Santos não pode buscar um ponta-direita com essas características? Alguém que se doe, mas que tenha pelo menos um traquejo melhor na condução de bola, um drible melhor, que é algo que essa posição pede. E alguém que vem jogando nessa posição nos últimos tempos. Quem é esse cara? Irmão, eu não ganho para ser diretor de futebol do Santos. Você quer me contratar aí, pagar o que o Alexandre Matos ganha, 300 mil por mês? Eu tenho certeza que eu apresento em 2 dias 5 nomes melhores do que o Rony para treinar o Santos. Apresento. Entendeu? Mas eu vou ficar fazendo o trabalho do cara? Tá milionário, pô. Então, acho que o Alexandre Matos tem que ser cobrado por conseguir alguém melhor que o Rony. Alguém que consiga, pelo menos, não ser um bagre com a bola no pé. Eu jamais farei essa contratação pensando no histórico do Santos, como funciona a torcida do Santos, cara. E pode olhar, no Palmeiras ele sai escorraçado e a torcida do Atlético Mineiro quer matar o cara. Esse cara vai resolver, esse cara vai ser uma boa solução pro Santos, ainda com o salário que ele ganha? Eu acho uma loucura, uma sandice. E mostra muito... Mas imagino que tenha muito do olhar do Vojvoda nisso, tá? Pedido do Vojvoda, não é informação, é feeling. E aí é chegar no Vojvoda e falar, Vojvoda, eu te entendo pra caramba a tua cabeça, a tua visão, mas deixa eu te mostrar, deixa eu te contar um pouco da história do Santos, você vai entender como que aqui funciona, você tá chegando agora, você vai entender, e aí eu vou te explicar por que o Rony não dá. É isso que tem que ser feito. Isso vai ser feito? O tempo vai dizer. Vamos esperar. Saindo de outras novidades a gente fala aqui, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.